Estou entrevistando o Dr. Nazeu Campelo, advogado, em mais um bloco aqui do programa The News, sobre o tema reforma previdenciária. Dr. Nazeu, a gente falou no bloco anterior sobre algumas mudanças importantes que impactaram a vida de muitos cidadãos. Sobre as regras de transição, quais os pontos fundamentais que a gente pode esclarecer aqui? Ednardo, desde já são 4 regras de transição principais. Algumas delas até um pouco mais complexas, como aquela, tem uma que fala de pontos, idade, tempo, contribuição, tem outra que ajusta essa questão, um modelo híbrido. Então, algumas delas eu aconselho o pessoal de casa a procurar a agência do INSS e fazer uma consulta de como ela vai se adequar melhor. O que hoje podemos claramente dizer aqui bem fácil de gerir, o pessoal de casa perceber e se ater, é quem está perto de se aposentar, né? Quem tinha 2 anos para cumprir, quem estava a questão da idade, a pessoa que está precisando, um exemplo, 2 anos, está precisando apenas de 2 anos, tinha 33 anos de contribuição, faltaria 2 anos para ele se aposentar pelas regras antigas, o que a gente vai falar que foi denominado o pedágio. Essas regras são bem mais fáceis da gente, o pessoal de casa, perceber. Eu vou dar uma regra aqui, existe o pedágio de 50%. Como é que funcionaria? No caso, um exemplo muito fácil. Um homem com 53 anos de idade e ele tinha 33 anos de contribuição. Pela regra do pedágio de 50%, ele vai cumprir os 2 anos, que pela regra antiga era 35 anos, homem, ele vai cumprir os 2 anos e mais 1 ano ele vai poder já pleitear a aposentadoria. Então, por volta de eu falei 53 anos, então por volta de no final de 55, 56 anos fechado, ele já vai poder se aposentar. Já é uma grande vantagem, haja visto os 65 anos que eu falei no primeiro bloco. Então, tem essa regra do pedágio de 50%. Quem falta 3 anos, 4 anos, faltava para se aposentar. Tem o pedágio, Ednardo, que fala o pedágio de 100%. Como funcionaria? Eu tenho aqui o exemplo da mulher de 43 anos de idade e 25 anos de contribuição. Pela regra antiga, no caso, a mulher era 30 anos de contribuição. Faltava 5, Ednardo. Ela ia se aposentar com 48 anos. E agora, como faz? Tem o pedágio de 100% nesses casos aí. Ela, no caso, faltava 5 anos, 100%, no caso, multiplica 5 vezes 2, que é os 100%, e se torna 10 anos. Então, se estava previsto ela se aposentar com 48, que eu falei, com esse pedágio de 100%, ela vai se aposentar agora com 53 anos. Melhorou um pouquinho, que a regra da mulher, a regra geral é 62 anos. Então, já melhorou um pouquinho. Então, basicamente, são essas regras para quem estava perto de se aposentar, que tem essa regra de transição. As demais, quem falta, Ednardo, 10 anos, quem é jovem como você, né? Quem ainda faltava algo nesse sentido, tem que procurar a agência do INSS e procurar se adequar a uma regra mais específica, como eu falei, a regra dos pontos, que ele joga no sistema e vai lhe dar uma resposta bem mais adequada do que eu aqui no estúdio. Obrigado, doutor Nazeu. Realmente, essas mudanças são muito importantes. Pessoas que estão em casa, ouvintes da rádio, da TV, já conseguem esclarecer bastante algumas dúvidas que tinham em relação a isso. Por exemplo, vamos pegar um caso aleatório de alguém que casou com uma pessoa agora, ela é aposentada, tem 60 anos, uma hipótese, e ela casou com ele agora, né? Se ele, porventura, vier a falecer, ela teria direito à pensão ou não? Como eu falei, acho que foi no primeiro bloco, Ednardo, ela vai se aposentar como pensionista dele, vai receber como pensionista, mas é naquele sentido dos 50%. Dos 50%. 50%. Você fala, acho que a idade dela é 60 anos, como eu falei... A idade vai dele ser 60... E ela, no caso? Ela, vamos supor, 42 anos, 45...
Os 42 anos, ela já não se encaixaria na pensão vitalícia. Vitalícia. Como eu falei no início do bloco, 44 anos, ela já teria direito a receber a pensão, os 50% até o fim da sua vida. Então, basicamente, pelo esse modelo que você falou, os 42 anos ela ficaria já no modelo de 9 anos. Tem um escalonado, de 21 anos até os 43 anos, tem toda uma escalonagem, salvo engano, essa questão de 40 anos, salvo engano, é 9 anos. Mas é interessante procurar, em alguns casos, a agência do INSS. Já é um ponto esclarecedor, quer dizer, realmente muita mudança. Pela lei antiga, casou, já teria direito, né? Mas agora há todo um escalonamento, cada caso é um caso a ser analisado, né, doutor? Antes que a gente termine, acho que eu não posso deixar de falar sobre a aposentadoria especial. Quem está em casa, quem é um eletricista, por exemplo, quem trabalha com periculosidade ou insalubridade, que em tese, Ednato, com 25 anos, em tese, 25 anos de tempo de contribuição, ele iria se aposentar. Tenho colegas meus que começaram, por exemplo, com 20 anos, acreditava que com 45 anos iriam estar aposentados, como no caso a aposentadoria especial, mas não existe mais a aposentadoria especial. No caso, vão seguir as regras gerais como todos os demais. Então, quem trabalha em situação insalubre ou periculosa, 35 anos fechado. Muito bem. No caso, o homem, Ednardo, é 40 anos, só lembrando aqui, e a mulher é 35 anos de contribuição para ter direito àquele que eu falei, aos 100% no final. Aos 100%. A ter direito aos 100%. Doutor Nazeu, Forças Armadas muda alguma coisa ou permanece como está? Muito bem. Teve, no caso, um amplo debate, durante esses 8 meses, até novembro, sem um sucesso substancial nessa questão das Forças Armadas. Mas já no caso, no final de novembro, salvo engano, o presidente ingressou com outra proposta de emenda constitucional, já foi debatida muito rapidamente, mas já tem mudanças por aí na questão das Forças Armadas. Já tem mudanças substanciais. Eu acho que daria, Ednardo, outro programa... O programa vem falar especificamente sobre só questão dos militares, seja militares dos estados, como militares das Forças Armadas especificamente. Vai ser um programa todo sobre isso, porque tem muita mudança aí pela frente. No caso específico, Ednardo, eu conhecia um coronel das Forças Armadas, eu conheci ele com 44 anos, aposentado. Já não vamos mais ver isso. Já lanço o convite para o próximo episódio, a gente já ter mudanças específicas nesse sentido, viu? Muita mudança vai por aí. A parte delas, com certeza, vão trazer agravamento no tocante a dificultar a aposentadoria. O governo tinha os seus motivos, se falava de rombo na Previdência, mas agora já fala no caso saldo. Em 10 anos já tem estimativas de 800 bilhões no caso específico, de economia para o Brasil poder investir. Na verdade, essa é a alegativa deles, que havia um rombo e agora vai ter superado. Diante dessa situação vai ter economia. É isso aí, doutor Nazeu, obrigado pela entrevista com esse esclarecimento acerca da reforma trabalhista. No próximo programa que o senhor estiver presente na entrevista, nós iremos debater sobre o caso específico de Forças Armadas. Eu só tenho que agradecer, Nardo, e dizer que estou pronto para estar aqui, para debater com vocês, informar e esclarecer. Muitas coisas ficaram, pode ser que não ficou muito bem compreendido. Eu acho interessante o pessoal de casa procurar um advogado da área previdenciária ou, se puder, ir na agência do INSS, tirar uma ficha. Eu acredito que o pessoal de lá vão esclarecer, inclusive se você está na regra de transição, se você, no caso, se acha que estava pertinho de se aposentar, interessante correr para o INSS e optar o mais rápido possível por uma regra mais proveitosa para você de casa que nos assiste. É isso aí, muito obrigado. Eu entrevistei o Dr. Nazeu Campelo, advogado, e tratamos sobre o tema reforma previdenciária. Nós vamos agora para um breve intervalo, mas não sai daí,
Programa AD News volta já.